E chegamos na nossa última house de 2020, glória a Deus. Confesso que eu estou feliz por todo esse ano que a gente percorreu. Estou rouco, porque cantei bastante aqui, gritei, então desconsidere. Mas fico triste, né, porque a gente vai ficar um tempinho aí sem house também, mas logo volta, dia 9 de janeiro, a gente já volta com a house, então guarda essa data aí, 9 de janeiro, a gente já está de volta com a house. Amém? Galera, eu trouxe uma mensagem hoje. O tema dessa mensagem é como aproveitar o seu Natal. Estamos chegando no final do ano, montamos uma árvore de Natal ali. Vocês gostaram do enfeite ali da frente? Ficou legal? Ficou bonito? Que bom. Eu vou pedir para colocar um pouco de luz aqui para mim, para eu ver mais o rosto do pessoal. E para começar essa mensagem, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Abre aí comigo que nós vamos ler juntos. E eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, porque no decorrer da minha mensagem eu vou lendo alguns versículos novamente. Então você pode acompanhar comigo, beleza? João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o 14. João 1, verso 1. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá. O texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por esse momento, obrigado por esse culto que o Senhor nos deu, esse dia que foi feito para glorificar o Teu nome, Pai. Assim como todos nós que estamos aqui, queremos dar glórias ao Teu nome. Que tudo que aconteça aqui seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Que o Senhor venha direcionar as minhas palavras e direcionar o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Então, respondendo como aproveitar o seu Natal, o primeiro ponto que eu trouxe é: medite a respeito da pessoa de Cristo. Com isso eu trouxe 5 pontos para vocês, que a gente vai encontrar esses 5 pontos do versículo 1 até o versículo 5 que nós lemos. Então eu vou falando os versos com vocês e vou citando os pontos, amém? O primeiro ponto está lá no verso 1, que diz que ele já existia antes dele vir ao mundo. Olha o que diz o verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes da criação, o Verbo, que é o termo dado a Jesus Cristo aqui nesse texto, ele já existia. Ele é pré-existente. Antes dele nascer, ele já existia, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Quando a gente fala no princípio, essa palavra princípio, ela quer trazer a ideia de eternidade. Ao contrário de nós, Deus, ele transcende o tempo. Ele não tem um ponto de início e um ponto final da vida dele. Ele simplesmente é. Ele é eterno. E Jesus é eterno.
No princípio era o verbo. Princípio é a ideia de eternidade. Então, duas coisas nós aprendemos sobre Jesus. Ele é pré-existente, ele existia antes do seu nascimento, e ele é eterno, ele é Deus. Segundo ponto, verbo quer dizer Jesus. Jesus, ele não é um plano B. Todos aqui sabem porque Jesus veio ao mundo, certo? Muitos dão a resposta de que Jesus veio ao mundo para salvar o homem. Isso é verdade. Mas a finalidade principal de Jesus aqui na terra era glorificar a Deus e fazer a vontade do seu Pai. Consequentemente, somos salvos. A nossa salvação glorifica a Deus. E quando eu falo que Jesus não é um plano B, esse plano perfeito vindo de Deus, ele já tinha sido traçado. Porque o texto diz, no princípio era o verbo. Jesus era o plano que foi escrito desde o começo. E as pessoas acham que no decorrer da vida a humanidade estava andando numa direção, e em certo ponto Deus olhou do céu e falou assim: não dá mais para continuar desse jeito, preciso de uma alternativa, preciso fazer alguma coisa, vou enviar meu filho. Não, no princípio Deus já tinha escrito esse plano perfeito de salvação para a glória do nome dEle. O Deus verdadeiro, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 pessoas são Deus. Quando a gente vê que essas 3 pessoas são Deus, a gente descobre mais 2 atributos desse mesmo Jesus que a gente está falando, a pessoa de Cristo que a gente está analisando. O primeiro Ele é o Criador. No verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe, existe por intermédio dEle. Tudo, absolutamente tudo. Nada nesse mundo existe sem que Deus queira que exista, sem que Jesus, Deus, queira que exista. Então, na criação, Jesus já estava lá. A sua existência é por causa dele. Tudo que acontece no mundo, tudo que está ao redor do mundo acontecendo é por causa dele. O segundo atributo que a gente descobre é que ele é o Salvador. No verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Não existe vida fora de Jesus. Não existe vida sem Jesus. A vida está nele. Outra coisa que a gente descobre, ele venceu as trevas. Verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ele. Em certo momento na história de Jesus, parecia que as trevas haviam vencido, quando mataram ele na cruz, quando o crucificaram. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou, porque as trevas não prevaleceram contra o Filho de Deus. E o Natal na sua vida, ele só vai fazer sentido se você entender quem é Jesus Cristo. Primeiro ponto que eu quero falar para você é: medite na pessoa de Cristo. Como? Lendo sobre Cristo. A história de Cristo, ela não começa a partir do Novo Testamento da Bíblia. Como nós vimos, desde o Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes, a lei, os sacrifícios apontavam para Cristo, para a vinda de Cristo. Ele é o centro da Bíblia. Medite sobre Cristo. Como? Lendo sobre Cristo. Segundo ponto, creia no que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo? Esses 5 pontos que eu falei. Ele é pré-existente, ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Salvador
e ele venceu as trevas. Ele é pré-existente, ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Salvador e ele venceu as trevas. Quando nós vamos percorrendo pelo texto que eu acabei de ler, nós descobrimos 3 testemunhas que testemunharam esses 5 pontos de Jesus Cristo, que viram de fato que ele é tudo isso que eu falei, que ele é pré-existente, que ele é Deus, que ele é o Criador, que ele é o Salvador e que ele venceu as trevas. 3 testemunhas. A primeira testemunha que nós vemos aqui é João Batista. No verso 6 diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então essa primeira pessoa, João Batista, ele veio preparar o caminho para Cristo. Essa é a primeira testemunha que temos na Bíblia. O homem que veio preparar o caminho para ele. Ele não era a luz que o texto diz, mas ele veio preparar o caminho para essa luz. Primeira testemunha. Segunda testemunha, o próprio Deus. Porque olha o que diz o verso 12. O verso diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos quais creem em seu nome. Quando a gente crê em Cristo, algo miraculoso acontece na nossa vida. Deus testifica em nosso coração que Jesus, ele é pré-existente, ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Salvador e ele venceu as trevas. Quando ele faz isso em nosso coração, e ele testifica em nosso coração essas 5 coisas, ele transforma. Acontece a transformação e nós recebemos uma nova vida. E quando nós recebemos essa nova vida, nós precisamos entender uma coisa: que tudo é feito por Deus. Você não fez absolutamente nada. Tudo o que aconteceu na sua vida foi por intermédio de Deus. Você não moveu uma palha. Pensa na seguinte ilustração. Eu já dei essa ilustração aqui, mas é bom para explicar. Você está andando na rua e vê uma porta bem grande. E na porta no batente dessa porta está escrito: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você vai passar ali, vai ter dois ou três que vai olhar e falar assim: eu não vou entrar porque esse negócio é coisa de crente. Eu não curto muito essas paradas, eu vou passar reto. Vai ter um que vai ficar parado lá 1, 2 semanas, 1 mês, vai falar: não vou ficar aqui não, tchau. Mas vai ter uma pessoa que ela vai entrar. E ela vai falar: eu escolho entrar, eu decido entrar, eu tomei essa decisão. E ela entra. Do outro lado da porta está escrito: só pode entrar quem meu Pai o trouxer. E é nesse momento que ele descobre que se Deus não tivesse testificado no coração dele de que Jesus, ele é pré-existente, ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Salvador e ele venceu as trevas, ele nunca teria entrado naquela porta. Se Deus não tivesse puxado com cordas de amor, se Deus não tivesse mudado o coração dele, mudado a motivação dele, colocado circunstâncias, pessoas, ele nunca teria entrado. Recebemos a nova vida, e essa nova vida ela é dada por Deus, a transformação é feita por Deus, e Deus opera os milagres em nossa vida, opera a salvação, opera tudo o que acontece. Terceira testemunha de que Jesus ele é, vocês já estão decorando já, de que Jesus ele é pré-existente, Deus, Criador, Salvador e que venceu as trevas. Terceira testemunha, seus 12 discípulos, os apóstolos. Tem muita gente hoje que se denomina apóstolo, né? Eu sou um apóstolo.
Mas a triste notícia é que não existem mais apóstolos. Os apóstolos cessaram em Paulo. Paulo foi o último apóstolo. Para ser apóstolo tem que ter visto Cristo, tem que ter testemunhado Jesus Cristo. Hoje nós não temos mais apóstolos no nosso meio. Mas eles foram a terceira testemunha. Por que eles foram a terceira testemunha? Porque eles andaram do lado de Deus, eles andaram do lado do próprio Deus encarnado. Veja o que diz no capítulo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Eles falam que nós vimos, ele está falando no plural, porque foram todos os discípulos, todos aqueles que caminharam com ele, eles viram a glória dele como unigênito do Pai. Eles viram que ele era pré-existente, que ele era Deus, que ele era o Criador, o Salvador, e que ele venceu as trevas. Glória a Deus. Creia nisso que eu acabei de falar. Porque se você não crê nisso, o Natal ele não vai fazer sentido para você. Porque o Natal é o dia em que nós celebramos Jesus Cristo, em que nós comemoramos o nascimento dele, que nós celebramos Deus andando no nosso meio em forma de homem. Quero ler com vocês o versículo 10, que diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Existe uma diferença do nosso Deus para o Deus de outras religiões. O nosso Deus, ele é um Deus que ele se envolve com a sua criação. E isso nós damos o nome de providência. Se nós formos ver os deuses de outras religiões, eles têm dois extremos. Ou eles não se envolvem com a criação, eles estão isolados e tudo é Deus. Ou ele faz parte desse mundo. O nosso Deus não. Ele não é a criação. Porque existem outras religiões que fazem da própria criação o Deus. Por exemplo, religiões que adoram animais, adoram pessoas que já morreram. O nosso Deus, ele não é a criação. Mas o nosso Deus, ele se tornou parte da criação. Porque ele caminhou entre nós, ele viveu entre nós. Ele bebeu da mesma água que bebemos, ele pisou no mesmo chão que pisamos, ele esteve nos mesmos lugares que nós estivemos. Quando a gente vai para o texto e vê a palavra habitar, essa palavra no grego, ela quer dizer armar a tenda. E sabe por que significa armar a tenda? Porque ele não quis construir uma casa, porque ele sabia que aqui não era o lugar dele, porque ele era Deus. A casa, o lar eterno, nosso e do nosso Senhor Jesus, é o céu, é a glória do Pai. Com isso, e eu já estou caminhando para o final, porque hoje nós temos uma surpresa. Eu vou pedir para você examinar a si mesmo, diante de tudo isso que eu falei. Você vai se examinar em 2 pontos desse texto. O primeiro é no verso 10, que eu acabei de ler. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo rejeitou. O mundo ignorou. O mundo não acreditou. Aquelas pessoas que tiveram o privilégio de testemunhar Cristo
Deus encarnado não o reconheceu, o rejeitou. Mas no verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você faz parte de uma dessas duas posições. Ou você recebe e crê, ou você rejeita. Quando você rejeita, você está rejeitando a luz, que é a vida. Porque fora de Jesus não existe luz e nem vida. Para você aproveitar de fato o seu Natal, verdadeiramente o seu Natal, medite sobre a pessoa de Jesus Cristo. Creia no que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. Que Ele é pré-existente, que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele é Salvador e que Ele venceu as trevas. Amém? Gente, essa foi minha mensagem de hoje. Eu quis encurtar ela, porque como é a nossa última house do ano, eu resolvi escrever algumas palavras para todos vocês. Para quem não sabe, esse foi o primeiro ano que eu assumi a liderança da JNI aqui na Nazareno. Antes eu era voluntário, trabalhava junto com o pastor Sidney. E foi um ano muito difícil, foi um ano bem doido assim. E eu resolvi escrever essa carta. E eu queria ler essa carta para vocês. Ela é uma carta um pouco longa, e eu vou pedir perdão por isso. Mas se eu fosse escrever de fato tudo, eu acho que não caberiam em todos os cultos que a gente tivesse aqui, porque foi muita coisa que Deus fez no nosso meio esse ano. Então eu escrevi uma carta de gratidão a algumas pessoas, aos voluntários, e eu vou ler aqui para vocês. Vou tentar me manter firme aqui na leitura, mas vamos lá. Bora lá. Amém. Chegamos no final de mais um ano, mais um ciclo encerrado, para a glória de Deus. Nesse ano vivemos uma das fases mais difíceis como igreja e ministério, uma pandemia que parou o mundo. No meu primeiro ano como líder, e de cara uma bomba dessas. Enfim, Deus tem os seus planos, e acredito que tudo isso foi para o bem. Crescemos como pessoas, como ministério, e eu particularmente sou extremamente grato, pois senti Deus me forjando e me preparando para coisas maiores. Glórias a Deus por isso. Nessa caminhada como líder, descobri algumas lições e quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, descobri que a vida do líder é solitária. É muito difícil para um líder jovem fazer parte de um grupo. Somos jovens demais para estar com outros líderes e somos os líderes daqueles que têm a nossa idade. Mas Deus, com sua graça, colocou pessoas do meu lado. Em segundo lugar, a vida do líder é agonizante. Algumas noites sem dormir, sofremos por perder ovelhas, sofremos por magoar ovelhas, sofremos por sermos traídos, sofremos por não entenderem nossas decisões, sofremos pelas críticas, sofremos pela falta de honra, mas Deus, com sua graça, colocou pessoas do meu lado que me honraram. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, a vida do líder é estressante. Somos cobrados, os primeiros a chegar e os últimos a saírem. Mas Deus, com sua graça, colocou pessoas para servir do meu lado. Não estou aqui para fazer do líder uma vítima, mas estou aqui para agradecer. Agradecer a Deus
e todos aqueles que Ele usou para me fortalecer nessa caminhada. Não poderia deixar de citar alguns nomes nessa carta, então vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer cada voluntário que se dispôs a estar presente em cada programação da JNI. Por cada detalhe, por cada conselho, por cada ideia, por abrirem mão de muitas coisas para estarem aqui servindo, por amor a Deus e às pessoas. Obrigado, pois vocês sempre me honraram e respeitaram como líder. Mesmo eu sendo chato, metódico, perfeccionista, exigente, vocês tiveram paciência e perseverança. Oro para que Deus derrame na vida de vocês bênçãos sem medidas. Tenho certeza que Ele irá recompensar cada ato de amor e de serviço no reino dEle. Não desanimem, fiquem firmes. Gostaria de agradecer cada líder de conexão. E antes de agradecer, eu gostaria de receber cada um de vocês com uma palavra. Alexandre Guimarães, alegria. Obrigado por nos trazer essa alegria que você tem em servir. Vemos no seu rosto e sorriso a alegria de estar na casa de Deus. Arthur Soares, maturidade. Obrigado por nos mostrar a importância em crescer em maturidade espiritual através do estudo bíblico. Beatriz Borges, empatia. Obrigado por sempre se colocar no lugar dos outros e entender a humanidade de cada um, trazendo conselhos e falas sensatas no nosso meio. Gabriel Borges, dedicação. Obrigado por nos mostrar a sua dedicação em crescer, nos trazendo inspiração. Obrigado pela sua dedicação com o ministério. Giovanni Braga, criatividade. Obrigado por nos mostrar a sua criatividade no nosso meio, sempre com ideias, não importa em que posição, sempre buscando coisas novas para o crescimento do ministério. Isabela Araújo, humildade. Obrigado pela sua humildade em servir, não importa onde você estivesse, não importa o que você fosse fazer, você sempre estava disposta. Obrigado a nos ensinar com a sua humildade. Júlia Peixe, lealdade. Obrigado pela honra, pelo respeito, por sempre estar do nosso lado e sempre nos defender. Kathleen Nayara, amor. Obrigado por ser amorosa com todos à sua volta, por amar as pessoas e a igreja. Você nos inspira. Marcos Vinícius, perseverança. Obrigado por perseverar desde o início. Obrigado por chegar até aqui com a cabeça erguida. Mesmo com todos os desafios que enfrentamos, sei que posso contar com você. Essa equipe esteve do meu lado o ano todo. Essa equipe enfrentou cada desafio, cada dificuldade, cada angústia que o ministério passou. Eu poderia ter sido líder em qualquer lugar, em qualquer igreja, com qualquer pessoa. Mas Deus escolheu vocês para estar do meu lado. E eu glorifico muito a Deus por isso. Eu amo cada um de vocês e agradeço cada um de vocês. E eu não encontro palavras para expressar. Eu queria muito todos aqui em cima comigo, para poder dar um abraço, mas não pode por causa da pandemia. Tenho certeza que vocês serão honrados dentro das conexões de vocês e em qualquer lugar que vocês passarem, aonde vocês forem, com qualquer pessoa, em qualquer coisa na vida, Deus vai honrar cada um de vocês. Creiam nisso. Para terminar, gostaria de falar sobre algumas pessoas muito importantes. Primeira pessoa, Eduardo Souza. Você é um cara especial. Deus te deu os talentos inesquecíveis. Te deu também uma personalidade necessária em nosso meio. Sempre calmo, atencioso, preocupado, que sabe falar na hora certa e sabe o que falar. Você é alguém que está sempre disposto a servir, não importa o dia nem a hora, você vai estar lá.
Seu chamado para trabalhar na casa de Deus é nítido. Conte com o meu apoio para qualquer sonho que tiver. Oro para Deus abençoar a sua vida em todas as áreas. Obrigado pela amizade, lealdade e dedicação. Amo a sua vida. Letícia Francini. Você foi a pessoa que mais me surpreendeu esse ano. Quem diria que hoje estaríamos servindo juntos? Você cresceu absurdamente em maturidade e em sabedoria. Você foi uma pessoa que me ajudou em praticamente tudo esse ano e sempre com um sorriso no rosto. Obrigado pela amizade, você tem um chamado incrível no meio dessa geração. Você é inspiração para essa galera. Deus tem coisas grandiosas na sua vida, dentro dessa comunidade e no mundo todo. Obrigado por cada palavra de afirmação. Obrigado pela honra, pela lealdade. Amo a sua vida. Tainá Luiza. Você foi uma pessoa muito importante em minha vida esse ano. Uma amizade que eu jamais imaginaria ter. Desde o começo do ano passado, desde o começo desse ano, passamos por problemas. Mas Deus foi fiel. Toda semana a gente discutia, brigava, não se entendia. Mas Deus foi fiel. Você se tornou a pessoa de confiança, se tornou a amiga para os momentos difíceis, se tornou a pessoa que me aconselhou, que me levantou, que me exortou quando precisava, que acreditou em mim e no meu ministério e que me defendeu até o fim. Quero agradecer porque quando o ministério estava passando pela maior crise do ano, você permaneceu. Mesmo ferida, com lágrimas, com o coração angustiado, você se manteve firme. Você tem um chamado incrível. E o seu amor a Deus e à igreja me inspira. Obrigado pela honra, pela lealdade, pela amizade, pelas broncas, pelas risadas. Obrigado por tudo. Amo a sua vida. Quero agradecer minha família, que me apoiou em todas as coisas até aqui. Pai, mãe, Mariana, vocês são fundamentais. Amo vocês. Quero agradecer ao nosso pastor por confiar o ministério em minhas mãos. E para finalizar, eu gostaria de falar com Deus através dessa carta. Soberano Deus, que está assentado em seu trono de glória, sobre o louvor do seu santo povo. Soberano Rei, honra e glória sejam dadas a Ti. O Senhor é o Criador de tudo que existe na face da terra. O Senhor não tem e nem precisa de conselheiros. Soberano Deus, honra e glória sejam dadas a Ti. E eu, hoje, prostrado diante da Tua presença, desejo mais, muito mais. Tenho fome de Ti, tenho sede de Ti. E eu sei que todos os homens que um dia viram a Sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Mostra-me a Tua glória. Eu sou carente da Sua glória. Honra e glória sejam dadas a Ti. O Senhor habita no mais alto monte, e não há nada que eu possa dizer, não há nada que eu possa fazer, mas com meu quebrantar, eu ofereço um coração contrito, porque toda honra e glória são dadas a Ti. Emanuel, Deus conosco. Yahvé, me dê do Teu pão, me dê da Tua água, me dê do Seu Espírito. Livra o Seu povo, por amor do Teu nome. Salva a Tua geração, por amor do Teu nome. Por amor do Teu nome, não me deixe sozinho. Por amor do Teu nome, não nos deixe se envergonhar. Por amor do Teu nome, nos santifique. Por amor do Teu nome, use os Seus filhos. Por amor do Teu nome, quebrante essa geração. Por amor do Teu nome, nos leve a pregar a palavra, somente a palavra. Por amor do Teu nome, levante a nossa geração como geração eleita, povo de Deus. Por amor do Teu nome, nos dê sabedoria. Por amor do Teu nome, prospere o nosso ministério. Por amor do Teu nome, eu me entrego a Ti.
sou seu servo. Amo a tua igreja, amo o teu povo e amo o teu nome. Amém. Eu queria dizer que eu amo cada um de vocês e Deus usa a vida de cada um de vocês para abençoar a minha vida. E eu aprendo com cada um aqui. Vocês me ensinam em tudo e eu sou grato pela vida de cada um. Muito obrigado e Deus abençoe cada um de vocês.